Muito bem, hora da gente falar com o doutor Mauro César Martins. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, um bom dia a você, teus telespectadores e seus ouvintes. Muito bem, você que está ligado aqui na rádio, tem muita gente que sempre está ligado por aqui, mas eu quero mandar um alô para o pessoal da Raça Forte. Diz que não pede um só comentário do senhor, viu? O pessoal da Raça Forte, nós somos muito amigos do proprietário, dos vendedores, e lá é um celeiro do agronegócio da região de Presidente Prudente. Então, nós temos uma pequena propriedade rural também, sempre estamos lá comprando. Eles são muito bons, né? E o pessoal, além de ser bom e além de entender o que passa o pequeno agricultor, o sitiante, o pequeno produtor de leite ou gado de corte daqui da região de Prudente, eles são como uma família, né? Então, a Raça Forte em especial, por causa do proprietário, que a gente finíssima. Maravilha. Mas parabéns para todos eles lá. Bom, na medida do possível, a gente vai mandando um alô para os nossos ouvintes aí. Inclusive, vocês podem pedir aí, mandar um oi no WhatsApp, que a gente vai mandar um alô aí para quem está ligado. Mas muito obrigado a todos. Bom, a primeira notícia, ontem foi até engraçado de ver uma troca ríspida de palavras entre Barroso e Alexandre de Moraes. Barroso e Moraes tiveram esse diálogo assim, ríspido durante uma sessão por conta da votação dos deputados que eles queriam, o plenário decidiu por não manter 7 deputados. É isso, em relação à eleição. Olha, quarta-feira os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso protagonizaram uma cena de discordância. O caso ocorreu durante o julgamento, no momento da revisão sobre as sobras eleitorais. As informações são do Poder 360. Barroso presidente da corte, Moraes respondeu a ele com um tom acima e destacou: esta é a opinião de Vossa Excelência. Quer dizer, não é a opinião do plenário. E aí, você acompanhou de perto isso? Sim, acompanhei, como acompanho todas as decisões, seja do Supremo, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja do STJ. Ontem, anteontem, fiz julgamentos nos tribunais regionais do trabalho, online, e é muito engraçado, porque o Supremo Tribunal Federal foi julgar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da eleição de 2022, quando os deputados federais, estaduais foram eleitos, aquele que fica na rabeira, quando tem que fazer as somas, as contagens, é a chamada sobra eleitoral. É os coeficientes de cada eleição. O TSE decidiu que as sobras não deveriam ser contadas da maneira que elas eram contadas. O Supremo também decidiu, mantendo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do qual o ministro... Barroso? Não, o ministro... Alexandre. Alexandre foi o presidente. Então, a briga de vaidades foi pelo seguinte: o Supremo decidiu que realmente não há aproveitamento de prova. Mas ele modulou. O que é isso? Ele disse o seguinte: esta decisão vale a partir de quando este acórdão for publicado, ou seja, março de 2024. O Alexandre de Moraes queria que valesse desde a eleição de 22. E 7 deputados federais teriam que sair do parlamento para a entrada de outros 7 deputados federais. E dá para saber quais são esses deputados que estavam saindo. Agora imagine a confusão dos presidentes desses partidos, das comissões, etc., que o Supremo ia arrumar com o parlamento. Então o ministro Barroso falou: não, vamos colocar modulação. E a maioria do Supremo entendeu que a modulação deveria valer da agora para frente. E aí o ministro Alexandre de Moraes, com toda aquela arrogância que lhe é peculiar de um ex-promotor que acha que é o dono da verdade, ele disse para o presidente Barroso, que também é outra estrela,
Ali é a estrela da estrela da estrela. Ele disse assim: ministro Barroso, esta é a sua opinião. Tipo, não é a minha. O ministro Barroso deu aquele sorrisinho pra ele e falou: perdeu, mané. Boa. Briga de vaidades. Boa. Briga de vaidades. Perdeu uma nessa, foi boa. Muito bem, olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com líderes partidários na manhã de quinta-feira, em um encontro que está tentando, por fim, pôr em pauta, na verdade, as mudanças na dinâmica das eleições do país. Além da norma que institui um novo Código Eleitoral, os senadores vão debater também sobre o fim da reeleição para cargos no Executivo, como prefeitos, governadores e presidente. Parece que é uma boa, né? Ao fim da reeleição, ou o senhor pensa diferente? Eu nunca fui favorável à reeleição. Essa situação, ela partiu do governo Fernando Henrique Cardoso. Quando o falecido Sérgio Mota, o chamado trator, ele, vamos colocar assim, para não falar uma palavra comprou, né? Porque você compra mercadoria, né? Mas ele ofereceu na época em torno de 300 mil reais para cada deputado lá, para votar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E o Congresso votou, e infelizmente nós temos visto que todo governante, no primeiro mandato, ele procura dar o máximo dele. Mas no segundo mandato, quando é reeleito, ele se acomoda. Então eu particularmente entendo que, se o parlamento entender que para prefeitos, governadores e presidente da República, para o futuro, isso é para o futuro, a data vai ser discutida ainda, se acabar o fim da reeleição, para o Brasil, eu entendo que é salutar. Não caberá a proibição de nova candidatura para deputados, né? Estaduais, federais, vereadores e senador. Esses sim poderão pleitear a reeleição. Mas esse eventual prefeito, passando uma eleição, ele fica apto para outra também, né? Sim, sim. Tudo vai depender de como a norma vai ser editada. Porque às vezes você tem um cara muito bom que exerceu um mandato, tal, terminou, ele nunca mais pode voltar, não. Né? Aí ao que tudo indica ele descansa um tempo. Descansa um tempo e volta. Por exemplo, os prefeitos bons fazem isso. Regente Feijó mesmo é um exemplo. O Marco Rocha, ele vai, fica 2 anos, depois ele coloca um outro, aí ele indica outro ou vai ele mesmo, como agora deve... Deve ser ele. Não, acho que ele vai até colocar uma senhora lá. Como, sério mesmo? Eu ouvi dizer que ia ser ele. Ah, mas eu acho que não. Acho ele vai indicar uma outra senhora lá. Ele até vi que ele esteve aqui no programa com vocês. Sim. Né? O Marco é um excelente prefeito. Excelente. A zona rural de Regente Feijó, eu tenho propriedade lá, você nem acredita. Dá uma chuva, secou, a máquina já vai, já passa, ninguém precisa pedir nada. É um excelente prefeito. Você chega na cidade, na época de Natal, a cidade toda iluminada, tudo limpa, bem cuidada, não tem lixo na rua, tem até transporte coletivo de graça em Regente Feijó. Ele é o chefe de gabinete lá, né? Ele tem um cargo lá na prefeitura, do André, se não me engano, que é engenheiro da prefeitura também. Sim. Né? O diretor de obra dele. Ele é amado ali, Quer dizer, amado. As cidades da região, as que eu conheço, é modelo de gestão e eu fico muito feliz. Regente Feijó é um exemplo disso. Muito bem, doutor Mauro, muito obrigado mais uma vez, bom final de semana, daqui a pouquinho vai ter um lançamento, viu gente, de uma candidatura, o União Brasil vai lançar candidato para prefeito, pré-candidato a prefeito aqui em Presidente Prudente. Eu tô com uma vontade de adiantar o nome aqui, mas não, vou deixar para a gente falar lá na hora, né? Vou entrar ao vivo aqui na rádio para a gente falar a partir das 10 horas da manhã. Vou conversar também com o Fernando Marangoni. Muito obrigado, viu? Um bom dia.